Olá pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. No vídeo de hoje iremos estar revelando uma série com 3 episódios, onde iremos estar revelando o capítulo mais assustador da Bíblia. Fique atento se você algum dia vir isso. E assista este vídeo até o fim para descobrir o pior evento na Terra e o ser mais assustador da Bíblia. Então, prepare-se para descobrir junto comigo mais sobre esse assunto nas narrativas bíblicas. Assista ao vídeo até o final e depois tire a sua própria conclusão. Mas, antes de começarmos, eu quero pedir a você para deixar o seu like. E a você que é novo por aqui, quero te convidar a se inscrever em nosso canal e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Sem mais demora, vamos para o vídeo. Apocalipse 9 é o capítulo mais assustador da Bíblia. O Antigo Testamento contém 15 livros de profecia, mas o Novo Testamento tem apenas um, Apocalipse. João, um apóstolo, escreveu enquanto estava em Éfeso. João e Maria, a mãe de Jesus, mudaram-se para lá. Juntos, eles viveram suas vidas em Éfeso, onde também foram sepultados. Apocalipse foi escrito perto do fim do primeiro século. Durante esse período, o imperador Domiciano exigia que todos queimassem incenso para César uma vez por ano. No dia do Senhor, as pessoas tinham que ficar diante de um altar, levantar as mãos e declarar: César é Senhor. Para os primeiros grupos cristãos, isso foi um desafio severo. Sua fé era evidente: Jesus é Senhor. Eles não podiam dizer César é Senhor sem enfrentar consequências severas. Agora, era crucial ver se os cristãos manteriam firmemente sua fé. Mesmo antes deste livro ser escrito, as pessoas já estavam morrendo por sua fé, e todo este livro é um guia para aqueles dispostos a morrer pelo que acreditam. Inicialmente, a palavra mártir apenas significava testemunho, mas logo ficou claro que ser uma verdadeira testemunha por Jesus poderia significar perder sua vida. É por isso que o significado de mártir mudou para alguém que morre por sua fé em Jesus. João escreveu o livro de Apocalipse, mas ele é escrito de forma diferente do Evangelho de João e suas 3 cartas. Eis o porquê: o livro de Apocalipse foi dado a João de uma forma única. Deus, o Pai, deu a Jesus. Então, Jesus o deu a um anjo, que por sua vez o passou a João, que o escreveu para todas as igrejas. Nenhum outro livro na Bíblia surgiu de uma forma tão complexa. João escreveu o que viu e ouviu, e às vezes o que ele viu era tão extraordinário que o anjo teve que lembrá-lo 11 vezes para escrever tudo. Durante suas visões, João foi levado ao céu, onde ouviu várias vozes e coros cantando. Ele teve que se certificar de que escreveu todas essas coisas. Apocalipse é um livro incrível, com um tema claro: o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Esse evento é previsto 318 vezes na Bíblia, tornando-o a previsão mais frequentemente mencionada. O livro de Apocalipse cobre os eventos que ocorrem antes, durante e após o retorno do Senhor Jesus. É aqui que vemos as trombetas. Apocalipse é cheio de imagens e figuras. Usa muitos símbolos para nos ajudar a entender coisas que são de outra forma muito complexas. É importante saber que esses símbolos estão lá para tornar as coisas mais claras, não mais confusas. No entanto, algumas pessoas acham os símbolos em Apocalipse muito complicados e optam por ignorar ou negligenciar a mensagem, mas isso não está certo. Podemos agrupar esses símbolos em 4 tipos principais. Primeiro, alguns símbolos são fáceis de entender. O dragão ou serpente representa o diabo. O lago de fogo significa inferno. O grande trono branco é onde o Senhor julga. Segundo, alguns símbolos são explicados logo ali no texto. As estrelas são anjos, os castiçais representam igrejas, os selos, trombetas e tigelas representam desastres. O incenso é como orações subindo ao céu, os 10 chifres simbolizam reis. Terceiro, outros símbolos também são encontrados em outros lugares na Bíblia. No Antigo Testamento, você encontrará a árvore da vida, o arco-íris, a estrela da manhã, a vara de ferro, cavaleiros e governos opressivos mostrados como bestas selvagens. Geralmente, podemos assumir que esses símbolos significam o mesmo que sempre significaram. Por último, alguns símbolos não são claros. Pegue a pedra branca, por exemplo. Os estudiosos têm muitas ideias diferentes sobre o que ela significa. Pode ser uma marca de inocência, um sinal de aprovação ou um símbolo de grandeza. Talvez só conheçamos seu verdadeiro significado quando recebermos uma. Os números muitas vezes servem como símbolos no livro de Apocalipse. O número 7 aparece frequentemente. Pense em estrelas, castiçais, lâmpadas, selos, trombetas e tigelas. Especificamente, as 7 trombetas são mencionadas em Apocalipse 8, versículos 6 a 19, e capítulo 11, versículos 15 a 19. Essas 7 trombetas são o que vem do 7º selo de julgamento.
Isso significa que, quando o sétimo selo é aberto, ele convoca anjos que soprarão essas trombetas. Apocalipse 8, versículos 1 a 5. Os eventos que essas 7 trombetas anunciam ocorrerão durante o período de tribulação nos últimos tempos. A primeira trombeta. Quando o primeiro anjo toca sua trombeta, a terra é atingida por granizo e fogo misturado com sangue. Apocalipse 8, versículo 7. 1/3 das árvores da terra são destruídas por esse desastre, e toda a lâmina de grama é queimada. Este terrível evento é um tanto quanto semelhante ao 7º desastre no Egito. A segunda trombeta. No céu, outro anjo sopra uma trombeta. O resultado é que algo como uma montanha gigante, toda em chamas, foi lançada ao mar. Apocalipse 8, versículo 8. 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 dos navios é destruído e 1/3 das criaturas marinhas morre. Este desastre tem algumas semelhanças com o primeiro desastre no Egito. A terceira trombeta. O julgamento da terceira trombeta é semelhante ao segundo, mas desta vez afeta os lagos e rios de água doce do mundo em vez dos mares. A quarta trombeta. A quarta das 7 trombetas causa mudanças no céu. 1/3 do sol foi atingido, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de modo que 1/3 delas ficou escuro. Após o julgamento da quarta trombeta, João aponta um alerta importante de um anjo que voa no céu. Esta águia grita alto, dizendo: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão soar. Apocalipse 8, versículo 13. É por isso que a quinta, sexta e sétima trombeta são chamadas de 3 ais. Aqui vemos o primeiro ai, Apocalipse 9, versículo 1, nova versão americana. Então, o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que caíra do céu para a terra. A chave do poço do abismo foi dada a ele. Este é o quinto anjo que soprou uma trombeta. Antes disso, havia 7 selos, e então vieram 7 trombetas. Esses eventos são agrupados juntos, embora não necessariamente aconteçam um logo após o outro. Os primeiros 4 selos e as primeiras 4 trombetas lidaram com coisas terríveis acontecendo na terra. Os primeiros 4 selos envolveram os 4 cavaleiros que trouxeram ditadura, guerra, fome e morte. As primeiras 4 trombetas causaram danos a plantas, oceanos, rios e o céu. Os últimos 3 selos foram sobre coisas acontecendo no céu. Os gritos das pessoas que morreram por suas crenças, acontecimentos estranhos no céu e uma introdução às 7 trombetas. As últimas 3 trombetas descreverão horrores relacionados a demônios. Lemos sobre uma estrela caída. O texto nos diz claramente que essa estrela representa uma pessoa referida como ele, e não uma estrela real. A palavra caída mostra que esta pessoa já havia caído antes. Mas quem é essa estrela? Algumas pessoas pensam que poderia ser Nero, um anjo caído, um espírito maligno, Satanás, a palavra de Deus, um anjo bom ou até mesmo Jesus. Mesmo nesta história, a estrela é melhor compreendida como um anjo. Agora, se este anjo é bom ou mau, depende de como ele se conecta com o anjo do poço do abismo descrito em Apocalipse 9, versículo 11. Se o anjo em Apocalipse 9, versículo 1, é o mesmo que o de Apocalipse 9, versículo 11, então ele é um anjo maligno, possivelmente o próprio Satanás. Se for um anjo diferente, então pode ser um anjo bom, enviado por Deus para abrir o poço do abismo para trazer julgamento. Ele recebeu a chave do poço do abismo. O fato de esta estrela ter caído nos leva a pensar nele como Satanás ou talvez outro anjo maligno de alta patente. No entanto, a ideia de que ele recebeu a chave nos faz reconsiderar se ele realmente é Satanás. O conceito de que Satanás reina sobre o inferno não é apoiado em outro lugar na Bíblia. Em vez disso, Satanás será um prisioneiro do inferno, não seu mestre. Ao mesmo tempo, vemos que a chave é dada a este ser em um momento particular e por um motivo especial que avança o plano de Deus. Seja este anjo maligno ou bom, ele faz parte do desígnio de Deus, mesmo que ele não pretenda ser. O poço do abismo. As pessoas frequentemente se perguntam onde ele fica. A resposta mais simples pode ser que está no centro da terra, onde tudo parece estar no topo e nada é fundo, mas alguns acreditam que a ideia do poço ser sem fundo é apenas um símbolo. O abismo é uma prisão para alguns demônios, é provavelmente o mesmo que o poço sem fundo. Em um sentido mais amplo, este lugar é visto como o reino dos mortos, similar ao Hades, Romanos 10, versículo 7, ou quem descerá ao abismo. Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Ele abriu o eixo do abismo, e fumaça subiu do eixo como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar foram escurecidos pela fumaça do eixo. Então, da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder dos escorpiões da terra. Foi-lhes dito para não ferir a grama da terra, nem qualquer coisa verde, nem qualquer árvore,
mas apenas as pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas, e não lhes foi permitido matar ninguém, mas para atormentar por 5 meses, e seu tormento era como o tormento de um escorpião quando ele fere uma pessoa. E naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Elas desejarão morrer, e a morte fugirá delas. Apocalipse 9, versículos 2 a 6. Esses claramente não são gafanhotos comuns. Em vez de comerem plantas, eles atacam pessoas como escorpiões. Eles são uma representação do enorme número de demônios que serão liberados na terra. O ponto é que, durante a grande tribulação, que é um tempo de julgamento de Deus, Deus deixará soltos exércitos demoníacos que estavam aprisionados. Eles descerão à terra como um enxame de gafanhotos destrutivos. A marca de Deus em suas testas. Aqueles que têm a marca de Deus em suas testas, os 144.000 e possivelmente outros, estarão seguros, mas ninguém mais estará. Este julgamento de Deus é inevitável. Quem são os 144.000 em Apocalipse? Eles já estão aqui, você ou eu poderíamos ser um deles. O livro de Apocalipse tem 3 referências a um grupo de pessoas numerando 144.000. Apocalipse 7, versículo 4 diz: E ouvi o número dos que foram selados, 144.000 selados de cada tribo dos filhos de Israel. Por que eles são selados? Eles são selados para serem protegidos do julgamento futuro. Neste ensinamento sobre o futuro, Jesus descreveu esse tempo como uma grande tribulação, como nunca houve desde o começo do mundo até este tempo, nem jamais haverá. No Novo Testamento, a palavra selado origina de uma palavra grega que significa marcar com uma marca privada. Deus tem um plano específico e um tempo para tudo, e seu objetivo é levar as pessoas ao arrependimento, conforme escrito em Apocalipse 9, versículos 20 a 21. Durante esses tempos, as pessoas vão querer morrer, mas não serão capazes. Elas desejarão a morte, mas a morte as evitará. Não haverá glória deste sofrimento severo. Sua força é comparada à força dos escorpiões, e embora a picada de um escorpião seja muito dolorosa, geralmente não causa morte. Eles vão querer morrer. Assim como Paulo falou em Filipenses 1, versículos 21 a 23, essas pessoas, sofrendo, ansiarão pela morte, mas suas razões e resultados são completamente diferentes dos de Paulo. Para Paulo, morrer significava receber bênçãos eternas, mas para esses sofredores, a morte é apenas a transição de seu sofrimento atual para o castigo eterno. Apocalipse 9, versículos 7 a 10, nova versão americana. A aparência dos gafanhotos era como cavalos preparados para a batalha, e em suas cabeças pareciam coroas como ouro, e seus rostos eram como rostos humanos. Eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como dentes de leões. Eles tinham couraças como couraças de ferro. E o som de suas asas era como o som de carros de muitos cavalos correndo para a batalha. Eles têm caudas como escorpiões e ferrões, e em suas caudas está o poder de ferir as pessoas por 5 meses. A forma dos gafanhotos era como cavalos preparados para a batalha. As pessoas tentaram muitas vezes provar que essa descrição de gafanhotos, embora seja poética, realmente corresponde aos gafanhotos naturais, mas essa visão ignora um sinal claro de sua natureza demoníaca. Por que Deus os chamaria de gafanhotos se eles não são gafanhotos reais, mas sim espíritos malignos que devastam como gafanhotos? Uma razão-chave é que os gafanhotos servem como mensageiros do julgamento de Deus. Vemos isso claramente no Antigo Testamento, em Êxodo 10, versículos 4 a 14, e Amós 4, versículo 9. Como cavalos, como ouro, como rostos de homens, como cabelos de mulheres, como dentes de leões, o uso repetido da palavra como sugere que a descrição não deve ser tomada literalmente. O efeito geral dessa imagem é um de crueldade estranha e assustadora. Ideias de que esses gafanhotos podem realmente representar coisas como helicópteros armados usados pelo anticristo ou um governo global são interessantes, mas são apenas suposições e não se alinham com todos os detalhes. Parece que devemos aceitar que, Deus, atendendo ao desejo de longa data desses espíritos malignos de terem corpos próprios, fez corpos para eles. Esses corpos são assustadoramente apropriados, assim como os espíritos malignos que vivem neles. Não podemos precisar exatamente quem ou o que o enxame de gafanhotos representa. O que sabemos com certeza é que, pouco antes do fim do mundo, o mal enfrentará um período de sofrimento demoníaco severo como nunca antes. Os detalhes de como isso acontecerá permanecerão desconhecidos até que a história os revele. O líder desses gafanhotos, Apolion e Abaddon, tem os mesmos pensamentos de destruição ou tormento, perdição. Abaddon é um demônio que trabalha sob Satanás e está encarregado de um abismo cheio de gafanhotos que farão sua aparição em cena nos últimos dias. Hoje ficaremos por aqui.
Mas no próximo vídeo iremos dar continuidade a essa série do capítulo mais assustador de Apocalipse. Antes de encerrar, quero saber a sua opinião. O que você achou sobre os pontos que discutimos hoje? Deixe seu comentário abaixo e vamos estar orando por você. Sua participação é muito importante para nós. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe.